Shabbat Shalom, youtuber espectadores. Shabbat Shalom. Que privilégio estarmos mais uma vez juntos, que privilégio a gente poder compartilhar com cada um de vocês um pouco de conhecimento. Não que nós saibamos tudo, mas a gente conhece um pouquinho o que queremos compartilhar com vocês. Eu sou Sami Stachover e eu tenho o privilégio de compartilhar hoje um tempo com um companheiro de caminhada, Paulo de Tarso. Como vai, Paulo? Shabbat Shalom, Sami querido e todos que estão nos acompanhando, os youtuber espectadores, como é difícil falar essa palavra. Uma alegria estar aqui no Israel no Caminho, uma honra. E vamos lá para aquilo que Deus tem para nós hoje. Paulo, você me fez lembrar, há muitos anos atrás, nós começamos um ministério que chamava Kabbalat Shabbat, onde era pelo rádio. Você imagina quanto tempo atrás era pelo rádio. E aí era fácil, era só espectadores, né? Aí, então, vieram os telespectadores e hoje nós temos os youtuber espectadores. E youtuber espectadores, privilégio para nós poder estar falando hoje sobre a Parashá Beha'alotecha, que é uma instrução que Deus dá para Moshe Rabbeinu sobre como acender as lâmpadas e como preparar as coisas que estariam diante da menorá. E essa Parashá, então, ela está em Bamidbar 8, números 8, de 8:1 até o 12:16, é uma Parashá longa, com muita coisa. A Haftará, o livro dos profetas, Zacarias 2, de 2:14 até o 4:7. O Brit Hadashah é 1 Coríntios 10, 6 até 13, e o Salmo 68. Paulo, temos algumas coisas que são impressionantes com relação a todos os cuidados que Deus prepara nas coisas dele. E ele sempre nos quis puros, mas, ao mesmo tempo, ele nos quer diante dele. E aqui nós temos a definição do que é o Pesach Sheni. Bamidbar 9, Deus diz, fala aos filhos de Israel dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em uma jornada longe de vós, contudo ainda celebrareis o Pesach ao Eterno. No segundo mês, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebração com matzot, pães asmos e ervas amargas a comerão. Paulo, Deus já sabia, lá atrás, que o mundo ia ter umas exigências conosco, ia nos tirar do foco maior, mas, ao mesmo tempo, com obrigações diante de homens e responsabilidades diante de Deus, teríamos que celebrar Pesach. Como é que você vê essa passagem dentro da tua visão, digamos assim, ampliada daquilo que é o texto da Torá? Muito bem. Sami, eu quero linkar, não é, a ordem do nosso Deus a respeito da menorá, a luz que tinha que ter na casa de Deus ali voltada ali para o Kodesh HaKodashim. Então, nosso Deus ordena que a luz estivesse acesa, apontando para frente da menorá. Eu queria juntar isso com essa consagração que é feita para os levitas, as famílias dos levitas, né, os coatitas, os meraritas e os gersonitas, que agora juntos tinham funções específicas e foram consagrados para isso, com essa questão do Pesach Sheni. Porque consagrados, não é? Nós todos somos a Deus desde o momento que de verdade abrimos o nosso coração não para a religião, mas para a obra transformadora que o nosso Deus tem feito nas nossas vidas, não é? Então, aonde tem luz, e o nosso Deus é luz e nele não há treva alguma, então o nosso Deus quer que nós andemos também em pureza e em santidade, mas o nosso Deus sabe as nossas mazelas, dos defeitos, não é? Das nossas lutas, e é muito maravilhoso que o que leva, Sami, no meu ponto de vista, a existir o Pesach Sheni, foi o desejo sincero de algumas pessoas que, por terem se contaminado com um morto, não podiam celebrar o Pesach, não podiam entregar a oferta de Pesach ao nosso Deus. Olha que paixão por Deus.
né? Às vezes hoje, né, eu imagino que nas sinagogas aconteça isso também, Sami, mas é muito comum as pessoas simplesmente não se importarem e faltarem em reuniões, em celebrações ao nosso Deus, em cultos que prestamos a Ele, como se as pessoas viessem para uma congregação para assistir um culto, para escutar uma palavra. Não, a gente vem para fazer o que Deus sempre mandou, que é avodar, que é servir, service, serviço. Nós nos juntamos para servir a Deus. Então, quando o Pesach Sheni surge, algumas pessoas que tinham se contaminado, eles não puderam participar do serviço de Pesach ao nosso Deus e ficaram entristecidos. Que tremendo esse zelo, como é inspirador que pessoas entendam que precisam estar congregadas com os irmãos, seja na sinagoga, seja numa igreja que teme a Deus, não é? Porque juntos nós servimos a Deus, tocando as pessoas, prestando adoração, honra ao nosso Deus. Então o nosso Deus foi consultado por Moshe sobre o que deveria se fazer, e depois um mês da celebração do Pesach, então nosso Deus ordena que fiquem purificados, e então tem essa segunda oportunidade, o Pesach Sheni, de se apresentarem diante de Deus, de apresentarem os sacrifícios de Pesach. Então demonstra, não é, esse zelo diante de um Deus que é santo, que purifica áreas da nossa vida quando nós nos expomos diante dele com todo o nosso coração. Então eu acho de uma grandeza dessas pessoas que, reconhecendo a sua falha ali, porque se contaminaram, não fingem que está tudo bem. Eles reconhecem o problema, mas buscam uma solução em Deus, que tem solução para nós. É maravilhoso confiar num Deus que tem respostas para aqueles que o buscam de todo o coração. Pessoal, antes da gente continuar, eu queria pegar uma palavra que o Paulo usa e que a gente usa muitas vezes, igreja. Igreja, sinagoga, é tudo uma keilah, é tudo um lugar onde nós nos reunimos para falar de Deus. Quando eu era pequeno, meus pais não me levavam na sinagoga, eles me levavam na keilah. E é essa que é a essência da palavra, ou seja, um lugar onde a gente se junta como comunidade para partilhar do privilégio de estar diante de Deus. Gente, tem uma outra passagem importante nesta paraxá, que, para variar, o povo murmura contra Deus. E o povo murmura contra Deus e diz assim: Deus, sabe o que é? Você faz milagre todo dia, você põe uma nuvem para me proteger do sol, o fogo ardente para me aquecer no meio da noite, todo dia de manhã tem maná na porta, mas eu não quero isso, quero outra coisa. E o povo se levanta contra Deus, e Moshe Rabbeinu olha e diz assim: Senhor, que maldade eu te fiz para você me dar esse peso? E Deus olha para Moshe e diz assim: Moshe, vem cá, eu sou Deus, a minha mão teria se encurtado, eu posso fazer o que eu quiser. E sabe o que é? Eu vou dar proteína para esse povo o tempo todo, por um tempão. E é nesse momento onde Moshe é confrontado com aquilo que você colocou agora, Paulo. Eu creio mesmo. E Deus disse: Moshe, calma aí, eu continuo sendo Deus. Eu faço aquilo que eu entendo. Eu acho que no nosso dia a dia nós somos confrontados muitas vezes por desânimos que vêm realmente bater no nosso coração, nos machuca internamente, e Deus sempre tem uma saída, desde que a gente não perca a esperança. Nós vamos encontrar, muitas vezes, situações ruins, situações desagradáveis, mas que vão ser dadas por Deus para que nós possamos crescer diante dele. Como é que você vê isso, Paulo? Sami, eu novamente, né, você falando e a gente pensando nessa paraxá, e vem tantas coisas assim à mente, como a porção, não é, da Haftará dessa semana, que é Zacarias, quando aquele sacerdote Yehoshua, ele é apresentado como alguém que tem as vestes sujas, não é? É impossível pensar no trabalho de um Kohen senão como um trabalho pesado e muito sujo.
Lidar com os pecados das pessoas, né, Sami? É pesado e muito sujo. Ouvir as coisas que as pessoas praticam, não é? Ser ouvidos para aconselhar é muito pesado. Só que havia uma ordem, não é? Que as roupas dos sacerdotes não podiam estar sujas, não é? Então, como pessoas que se vestiam de branco para servir a Deus, conseguiam sacrificar novilhos, não é? Carneiros, cabritos, e manter as vestes limpas, não é? Que trabalho pesado, que trabalho sujo que o sacerdote tinha que fazer. Nesse trecho da Haftará, esse sacerdote tem as vestes sujas, não é? Só que o anjo do Senhor, entendemos ali que é uma manifestação de Deus a favor daquele homem, ele invoca o nome do Eterno e diz que o Eterno te repreenda, Satanás, que estava acusando pelas vestes sujas aquele sacerdote, não é? E da mesma forma que nós agora há pouco, e foi a atitude de pessoas que estavam impuras, que gerou o Pesach Sheni, gerou uma nova oportunidade das pessoas se apresentarem a Deus. Nessa Haftará, de novo, há uma oportunidade para quem está com as vestes sujas de se purificar, não é? Essa expressão em português é um tição tirado do fogo, dá a entender que se teve muito trabalho para lidar, não é? Para chegarmos até aqui, para eu jogar fora agora. Deus não nos joga fora. O que Deus espera de nós é verdade, é transparência, é pureza. Moisés, como as pessoas que estamos assistindo, não é? Cometemos erros. Moisés é chamado de o homem mais manso do mundo por Deus. O que é conduzir uns 2, 3 milhões de judeus no meio do deserto? Cada um com uma ideia, cada um com uma opinião. Não é? E se manter manso. Uma hora é a nação se levantando contra Moshe, não é, Sami? Outra hora são os próprios irmãos dele. Dizendo, e essa história aí, todo mundo não pode casar com mulher estrangeira e você tem uma estrangeira? O nosso Deus aparece, não é? Semelhantemente o que parece acontecer lá nessa Haftará em Zacarias, quando aquele descendente, me desculpa, quando aquele sacerdote estava junto com o descendente de Davi, Zorobabel, não é? Ele está com as vestes sujas, é Deus que o justifica, ele que se impõe ali entre a acusação. O nosso Deus fala, né, para Miriam e para Arão, olha, eu falo com vocês também, mas com ele eu falo face a face. Né? E me lembra, sabe, Sami, aquele texto que diz lá em Salmos, não maltrateis os meus, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então Deus tem particularmente com aqueles que o servem, não é? Aqueles que são verdadeiros para com ele, especial de lidar com quem tem um coração puro, com quem se abre para a luz da menorá. O nosso Deus tem uma resposta para esse tipo de coração. É o que eu penso, Sami. E como você coloca, eu acho essa Haftará fantástica quando, assim, no Zacarias 4:6, ele diz, prosseguiu ele e me disse, esta palavra do Adonai, nosso Elohim, a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Ruach HaKadosh, diz o Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Gente, nós vamos ter problemas, sim. Aí, Moshe, com todo o cavote que ele recebeu de Deus, com todo o cuidado que Deus foi cuidando dele, teve um momento onde ele olhou e disse assim, esse problema é insolúvel, eu não vou conseguir resolver. Os caras estão puxando demais de mim e Deus, vem me ajudar. E Deus, através de Zorobabel, diz assim, calma, calma. Coloca diante de mim as tuas necessidades. Se apresenta diante de mim com os teus problemas, com as tuas dificuldades. E deixa que eu sou Deus. Sabe o que é? O Salmo 86:10. Eu sou Deus. Eu sou aclamado entre as nações. Então, acalma. Deixa Deus operar. Deus tem sempre uma opção, uma alternativa para todos aqueles que confiam nele do fundo do coração. E eu acho de que no Brit Hadashah, na 1 Coríntios, capítulo 10, tem uma coisa maravilhosa no versículo 12, Paulo. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia.
Nós todos corremos o risco de cair. Então, sim, é difícil a gente olhar e dizer assim, pisei na bola. Mas é o reconhecimento do pisar na bola é que vai nos dar o privilégio de ser curados. Enquanto a gente não reconhece o quanto nós erramos, Deus olha e diz assim, teu coração continua empedrado, né? Uma porção dessa Torá de hoje, Sami, que fala muito ao meu coração, curioso, foi uma palavra usada no dia que eu fui assim, separado para o ministério pastoral, que eu fui levado ali para os irmãos mais maduros para me tornar um pastor. É um texto que está no Salmo 89, que eu quero ligar aquilo que aconteceu nessa paraxá, da ordem de Moshe, de Deus através de Moshe, não é? Quando pela primeira vez o povo começou a caminhar no deserto. É muito lindo isso, não é? O nosso Deus está nos levando para a terra prometida. O nosso Deus está nos atraindo cada vez para mais perto dele. Nós não sabemos se a nuvem ela vai nos levar sem parar até o encontro com Deus, ou se ela vai parar ali, parar acolá, a gente tem que confiar em Deus. Nós temos que nos mover quando ele se move e parar quando ele para, estarmos sensíveis a isso. Mas o que me chama a atenção é que o nosso Deus ele ordena que as trombetas fossem tocadas para anunciar para toda a nação que era hora de se mover. E a expressão usada em português como toque e arrebate, na Torá está escrito terua ou teruá, que é aquele toque, não é, choroso, que chama o povo ao arrependimento. É o toque que anuncia o Yom Kippur, não é verdade? Depois do Yom Teruá, 10 dias, temos o Yom Kippur. O profeta Joel diz assim, toque a trombeta em Sião, proclame um santo jejum. Então as eiras se encheram de trigo, de vinho novo e de azeite. Eu tentando juntar tudo isso, eu entendo, Sami, que Deus, ele nos chama ao arrependimento, ele nos chama cada vez para mais perto dele, para mais dele. Por isso que Deus falou a Moisés, pega a menorá e faz com que a luz brilhe diante dela, não é? Então, quanto mais expostos à luz, quanto mais próximos, não é, daquele grande dia, do nosso encontro com ele, da luz dele, da nossa terra prometida, mais nós vamos deixar para trás o Egito. Cada passo em direção a Jerusalém, um passo ficou para trás do Egito na nossa vida. Então ele continua nos chamando, nos impulsionando. E por isso eu lembrei desse texto, Sami, que foi usado quando eu fui ungido pastor. É um texto que está em Salmo 89, 15, que diz assim, Ashire Ha'am Yodeh Teruah. Feliz é o povo que ouve, não é, o toque do nosso Deus dizendo, vamos marchar mais um pouco, vamos andar. Não é? Então levanta-te, eterno, dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti aqueles que te odeiam, porque nós vamos seguir o eterno. Nada vai nos parar. Esse é o nosso desejo sincero do coração. O que você acabou de dizer é aquilo que a gente diz quando vai abrir a Torá na congregação, na Kehilá. E vocês que estão nos ouvindo, vocês estão vendo de que realmente nós estamos caminhando numa direção onde o que nós queremos apontar é a necessidade de nós estarmos em pureza diante de Deus. E quando você se omite diante de Deus, você está sendo impuro, você acaba sendo falso. E acabamos de colocar para vocês a importância de você ouvir, Shema Israel, ouve Israel. E esse chamado é para cada um daqueles que estão querendo ser Israel. E querendo ser Israel não significa a ascensão de família, não significa a ascensão de nada. É você se colocar diante de Deus para servi-lo. Agora bem, como é que você vai servir alguém se você está sendo desonesto? Você meio que... eu vou para frente, mas sabe o que é? Eu não vou te deixar entrar nesse quartinho, porque esse quartinho é o quartinho que eu prezo. Você não vai a lugar algum. Então, aquilo que é a luz da Torá é a luz de Deus. E a luz de Deus é que vai pôr um foco, aquele raio laser que vai aparecer em cima daquilo que você queria esconder. E aí você vai se envergonhar diante do teu Deus. Então, não deixe isso acontecer. Pelo contrário, o chamado de Yeshua foi o seguinte, arrependei-vos. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está próximo. E se o reino de Deus está próximo, te prepara para estar em pureza diante do teu Elohim. Se não, sabe o que vai acontecer?
você vai ficar para trás. E eu acho que nenhum de nós gostaria de ver aqueles que nós amamos do fundo do coração ficarem para trás. É isso que a gente queria compartilhar com vocês neste Shabat, aonde a única coisa que nos cabe dizer, mais uma vez, procure os textos do Tanakh, leia o Tanakh por ti mesmo. Não queiras comprar o prato pronto onde alguém vai te ler alguma coisa que não está no Tanakh. Nós insistimos em contar os trechos que nós estamos falando, justamente para que você possa conferir aonde eles estão e lê-los por ti mesmo. Que diferença quando você lê e entende. Shema Israel. A cada um de vocês, muito obrigado por estarem conosco. Obrigado pela vossa audiência. Obrigado por compartilharem com outros aquilo que nós estamos vendo, porque o que nós queremos é isso, levar a palavra do Hashem, a palavra de Deus, a todos aqueles que precisam ouvir. E não há ninguém que não precisa. É isso que nós desejamos a vocês. Um Shabbat de muito shalom e alegria diante do nosso Elohim. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos.